pequena cidade de Ansbach, na Alemanha, foi aterrorizada por uma criatura que desafiava a razão. Um lobo monstruoso surgiu das sombras, deixando um rastro de morte e destruição. Mas será que era apenas um lobo? Ou algo muito mais sombrio? Prepare-se para mergulhar em uma história repleta de mistério, terror e lendas que atravessaram séculos. Ansbach era uma cidade tranquila, cercada por densas florestas e campos férteis. Mas em 1685, a paz foi quebrada por uma série de ataques brutais. Os primeiros relatos vieram de pastores e fazendeiros, que encontraram seus animais mutilados e espalhados pelos campos. Logo, os ataques se voltaram para os próprios moradores. Famílias inteiras foram massacradas, e os corpos das vítimas apresentavam marcas de garras e mordidas profundas, como se tivessem sido dilacerados por uma fera selvagem. O medo se espalhou rapidamente. As noites, antes tranquilas, tornaram-se sinônimo de terror. Os moradores trancavam-se em suas casas e os sons de uivos e passos nas ruas desertas alimentavam a paranoia. A lenda do lobisomem, já conhecida na região, ganhou força. Afinal, como explicar uma criatura tão inteligente e cruel? Dizia-se que um homem amaldiçoado poderia se transformar em uma besta sanguinária nas noites de lua cheia. E em Ansbach, essa lenda parecia estar se tornando realidade. Os ataques começaram de forma súbita e brutal. O lobisomem de Ansbach. Na primeira noite, um pastor que guardava seu rebanho nos arredores da cidade foi encontrado morto. Seu corpo estava dilacerado, com marcas profundas de garras e mordidas. As ovelhas haviam sido espalhadas, algumas mutiladas, outras simplesmente desaparecidas. O medo começou a se espalhar, mas ninguém poderia imaginar o que estava por vir. Nas noites seguintes, a criatura voltou a atacar. Desta vez, suas vítimas eram moradores da própria cidade. Uma família que vivia na borda da floresta foi surpreendida por uivos ensurdecedores. O pai, tentando proteger sua esposa e filhos, enfrentou a fera com uma foice, mas foi derrubado em segundos. Sua esposa, em pânico, conseguiu trancar as crianças em um quarto, mas a criatura arrombou a porta com facilidade. Quando os vizinhos chegaram, encontraram a casa em ruínas e os corpos espalhados, marcados pelas mesmas feridas horríveis. A cidade entrou em pânico. As noites se tornaram um pesadelo. Os moradores trancavam suas portas e janelas, mas a criatura parecia sempre encontrar uma maneira de entrar. Um ferreiro conhecido por sua força e coragem tentou enfrentar a fera com uma espada forjada por ele mesmo. Ele conseguiu ferir a criatura, mas pagou com a vida. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, pendurado em uma árvore, como um aviso sinistro. Os relatos das testemunhas só aumentavam o terror. Alguns diziam que a criatura tinha olhos que brilhavam como brasas e um uivo que parecia misturar o som de um lobo com o grito de um homem. Outros juraram ter visto a fera se erguer sobre duas patas, como um humano, antes de atacar. A cada novo ataque, a lenda do lobisomem ganhava mais força. A população estava convencida de que não se tratava de um animal comum, mas de uma criatura amaldiçoada. A cidade de Ansbach não podia mais conviver com o terror. Os ataques se tornaram insuportáveis e a população exigia uma solução. Foi então que os líderes da cidade decidiram organizar uma grande caçada. Homens armados com foices, espadas e as primeiras armas de fogo se reuniram na praça central. Eram caçadores experientes, fazendeiros corajosos e até mesmo jovens dispostos a enfrentar a fera. Todos sabiam que aquele poderia ser um confronto mortal, mas o medo de morrer em casa sem lutar era maior. A noite estava escura, com a lua cheia iluminando apenas partes da floresta. O vento uivava entre as árvores, e o silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo som distante de uivos. Os caçadores avançavam em grupos, com tochas nas mãos e armas prontas. A tensão era palpável. Cada som, cada movimento nas sombras fazia os corações dispararem. Eles sabiam que a criatura estava lá observando, esperando. De repente, um grito ecoou pela floresta. Um dos caçadores havia encontrado algo. Pegadas enormes, muito maiores que as de um lobo comum, marcadas na terra úmida. O grupo seguiu o rastro, com os nervos à flor da pele.
As pegadas os levaram a uma clareira, onde a vegetação estava destruída, como se uma grande luta tivesse ocorrido. E então eles a viram. A criatura estava ali, seus olhos brilhando como fogueiras na escuridão. Era enorme, com pelo escuro e eriçado, e uma boca cheia de dentes afiados que reluziam à luz das tochas. O confronto foi brutal. A criatura atacou com uma velocidade assustadora, derrubando 2 homens antes que pudessem reagir. Os caçadores gritavam ordens, disparando suas armas e brandindo espadas, mas a fera parecia quase invencível. Ela saltava entre as árvores, evitando os golpes com uma agilidade sobrenatural. O chão da floresta logo ficou manchado de sangue, tanto da criatura quanto dos caçadores. Mas, finalmente, após um combate exaustivo, a fera caiu. Um tiro certeiro atingiu seu coração, e um golpe de espada cortou sua garganta. A criatura soltou um último uivo, um som que misturava dor e fúria antes de tombar no chão. Mas mesmo com a criatura morta, o alívio não veio. Os caçadores olharam para o corpo da fera e uma dúvida perturbadora surgiu. Aquela era apenas uma besta gigante ou o corpo de um homem amaldiçoado? A lenda do lobisomem ainda assombrava suas mentes, e o mistério de Ansbach estava longe de ser resolvido. Com a criatura finalmente morta, a cidade de Ansbach respirou aliviada. Mas o alívio logo deu lugar a uma nova onda de mistério e medo. A população não conseguia aceitar que aquela fosse apenas uma besta comum. Os relatos dos caçadores, somados às histórias das testemunhas, alimentavam uma crença antiga e sombria, a de que a criatura era, na verdade, um lobisomem. A lenda do lobisomem era bem conhecida na região. Dizia-se que homens amaldiçoados, seja por pactos com o diabo ou por crimes terríveis, poderiam se transformar em feras nas noites de lua cheia. Essas criaturas eram descritas como híbridos de homem e lobo, com força sobre-humana e uma sede insaciável por sangue. E, em Ansbach, todos pareciam ter uma história para contar. Alguns moradores juraram ter visto a criatura se erguendo sobre 2 patas, como um homem. Outros afirmavam que, durante os ataques, ouviam gritos humanos misturados aos uivos da fera. Mas o que realmente alimentou a crença no lobisomem foi o desaparecimento de um homem local. Pouco antes dos ataques começarem, um habitante de Ansbach, conhecido por seu temperamento violento e hábitos solitários, havia sumido sem deixar vestígios. Rumores começaram a circular. Ele teria feito um pacto com forças sombrias, ou talvez cometido um crime tão horrível que desencadeou uma maldição. Para muitos não havia dúvida. Aquele homem era o lobisomem. Os líderes da cidade tentaram acalmar os ânimos, argumentando que a criatura morta era apenas um lobo gigante, talvez doente ou enraivecido. Mas a população não se convenceu. Afinal, como explicar a inteligência da fera, que sempre escapava das armadilhas? Como justificar os relatos de testemunhas que viram a criatura se transformar? E o que aconteceu com o homem desaparecido? Para os moradores de Ansbach, a resposta era clara. Eles haviam caçado e matado um lobisomem. Mas será que a história do lobisomem de Ansbach é tão simples quanto parece? Ao analisar os relatos da época, algumas inconsistências e questões intrigantes surgem. Por exemplo, lobos comuns, especialmente os doentes ou enraivecidos, podem se tornar extremamente agressivos e atacar humanos. Eles também podem crescer além do tamanho normal devido a mutações genéticas raras. Será que a criatura de Ansbach era apenas um lobo gigante? Ou há algo mais por trás dessa história? Outro ponto que chama a atenção são os relatos das testemunhas. Muitos descreveram a criatura como uma fera que se erguia sobre 2 patas, quase como um humano. No entanto, em situações de pânico e escuridão, a mente humana pode distorcer a realidade. O medo, a histeria coletiva e a falta de iluminação adequada podem ter transformado um lobo comum em uma criatura monstruosa aos olhos dos moradores. Além disso, os uivos e gritos ouvidos durante os ataques poderiam ser explicados por fenômenos naturais, como o eco do vento ou o som de outros animais. E quanto ao homem desaparecido? Embora muitos acreditem que ele era o lobisomem,
Não há provas concretas para sustentar essa teoria. Ele poderia ter sido uma vítima da própria criatura, ou talvez tenha fugido da cidade por medo dos ataques. Outra possibilidade é que ele tenha sido injustamente acusado, já que naquela época era comum culpar indivíduos solitários ou de comportamento estranho por eventos inexplicáveis. Por fim, há uma questão que raramente é levantada. E se a criatura de Ansbach não fosse nem um lobo nem um lobisomem, mas algo completamente diferente? Alguns teóricos sugerem que poderia ter sido um animal exótico escapado de um zoológico ou coleção particular, ou até mesmo uma espécie desconhecida pela ciência. Afinal, o século XVII era uma época de exploração e descobertas, e criaturas estranhas eram frequentemente trazidas de terras distantes. O que sabemos é que o caso do lobisomem de Ansbach continua envolto em mistério. Cada explicação traz novas perguntas, e a linha entre lenda e realidade permanece tênue, mas talvez seja justamente essa ambiguidade que torna a história tão fascinante. O lobisomem de Ansbach é um daqueles mistérios que desafiam a razão e alimentam a imaginação. Por um lado, temos os relatos assustadores de uma criatura monstruosa que aterrorizou uma cidade inteira. Por outro, as dúvidas e inconsistências que nos fazem questionar: será que tudo não passou de uma série de eventos trágicos, amplificados pelo medo e pela superstição? Ou há algo mais, algo que a ciência e a história ainda não conseguiram explicar? O que sabemos é que em 1685, a cidade de Ansbach viveu um pesadelo que nunca foi completamente esclarecido. A lenda do lobisomem permanece viva, não apenas como uma história de terror, mas como um lembrete de como o desconhecido pode nos assombrar. E você? O que acha que realmente aconteceu? Será que a criatura era um lobo gigante, um homem amaldiçoado, ou algo que nem sequer podemos imaginar? Deixe nos comentários sua teoria favorita. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como essa. A cada semana, exploramos mistérios inexplicáveis, lendas sombrias e casos que desafiam a lógica. Até o próximo vídeo, onde mergulharemos em outro enigma que vai te deixar sem fôlego. Lembre-se, o mundo está cheio de segredos esperando para serem desvendados. E nós estamos aqui para explorá-los juntos.